Olá, queridos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos ao nosso canal. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se e receba orações diárias por você e toda a sua família. Clique no símbolo do gostei e compartilhe as orações. Cada compartilhamento é bênção do Senhor que volta para a sua vida. Meus irmãos e irmãs, a palavra de hoje fala para que você tenha calma em situações difíceis. Não tome decisões precipitadas. Fale com Deus antes de toda e qualquer dúvida que você tiver em sua vida. Nunca coloque a mão em coisas que são difíceis de resolver antes de você orar a Deus, antes de você apresentar a Deus. Tem coisas que não é para a gente sair tomando decisões, ou ficar deprimida, sem saber qual a saída, sem saber qual a solução, porque tem problemas que nós não conseguimos resolver sozinhos. Então, é na hora que você começa a confiar em Deus, a falar com Deus e entregar para Ele, pode ser o tamanho que for do problema. Ele vem em nosso socorro. Deus não deixa os seus filhos sozinhos. E tem batalhas que não são nossas. Tem batalhas que a gente não consegue. Aí tem pessoas que tomam umas decisões de eu vou agir, eu vou tomar a frente, eu vou discutir, eu vou brigar. Porque tem situações que são pessoas que se levantam contra aquela pessoa, que fazem coisas erradas ou com a vida dela ou com a família dela, e ela quer tomar a frente, ela quer discutir. Às vezes é no trabalho uma grande injustiça, às vezes é na parentela. Existem muitas situações que às vezes você fala, eu não estava esperando por isso. É aí que você tem que orar antes e entregar nas mãos de Deus. Olha o que aconteceu, o que diz na palavra de hoje. 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 3 em diante. Depois disso, os moabitas e os amonitas, com alguns dos meunitas, entraram em guerra contra o rei Josafá. Então informaram a Josafá: um exército enorme vem contra ti, de Edom, do outro lado do Mar Morto. Ele não estava esperando por isso. Aí já está em Hazazon Tamar, isto é, em Gedi. Alarmado, Josafá decidiu consultar o Senhor e proclamou um jejum em todo o reino de Judá. Eu vou falar de poucos versículos, mas que resume essa história. E Josafá orou: Senhor, Deus dos nossos antepassados, não és tu o Deus que estás nos céus? Tu dominas sobre todos os reinos do mundo. Força e poder estão em tuas mãos, e ninguém pode opor-se a ti. Não és tu o nosso Deus que expulsaste os habitantes desta terra perante Israel, o teu povo, e a deste para sempre aos descendentes do teu amigo Abraão? Eles a têm habitado e nela construíram um santuário em honra ao teu nome, dizendo: se alguma desgraça nos atingir, seja o castigo da espada, seja a peste, seja a fome, nós nos colocaremos em tua presença diante deste templo, pois ele leva o teu nome, e clamaremos a ti em nossa angústia, e tu nos ouvirás e nos salvarás. Mas agora estão amonitas, moabitas e habitantes dos montes de Seir, cujos territórios não permitiste que Israel invadisse quando vinha do Egito,
Por isso os israelitas se desviaram deles e não os destruíram. Vê agora como estão nos retribuindo, ao virem expulsar-nos da terra que nos deste por herança. Ó nosso Deus, não irás tu julgá-los, pois não temos força para enfrentar este exército imenso que vem nos atacar. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos se voltam para ti. E todos os homens de Judá, com suas mulheres e seus filhos, até os de colo, estavam ali em pé diante do Senhor. Então o Espírito do Senhor veio sobre Jaziel, filho de Zacarias, neto de Benaia, bisneto de Jeiel e trineto de Matanias, levita e descendente de Asaf, no meio da assembleia. Ele disse: escutem todos os que vivem em Judá e em Jerusalém, e o rei Josafá. Assim lhes diz o Senhor: não tenham medo, nem fiquem desanimados, por causa desse exército enorme, pois a batalha não é de vocês, mas é de Deus. E aqueles homens e aquelas mulheres descansaram seu coração. E Deus, ele deu a vitória ao rei Josafá e ao seu povo, porque confiaram em Deus, porque clamaram a Deus, fizeram um jejum e eles não ficaram, bateu o desespero na hora, mas eles não ficaram sem um direcionamento. É muito diferente quando a gente faz a oração antes de agir. A gente tem que esperar um pouco a resposta de Deus, porque Deus responde. Às vezes Deus envia alguém que fala algo que você fala: nossa, eu pensei que era o fim de uma situação. Como aquele povo pensava que era o fim daquele povo, que eles não iam conseguir lutar com um grande exército que se formou contra eles. Eles eram muito pequenos, muito poucos para lutar com um grande exército. Se reuniram povos para destruir eles, a vida deles. Mas o rei orou a Deus. Um rei sábio, ele lidera bem o seu povo. Uma pessoa que tem um espírito de governo, que tem o Espírito Santo, que pede a Deus discernimento espiritual, você vai saber liderar bem a sua vida, as suas finanças e a sua família. Porque quando aparecem os problemas, assim como aparecia no reino, também aparece nos lares, também aparece em uma empresa, também aparece às vezes num casamento, ou às vezes na parentela. Coisas que você não estava esperando e às vezes tem um levante e você fala: meu Deus, estava tudo bem. E o que é que está acontecendo? Eu não estava esperando por isso. Tem pessoas que estão bem e de repente é uma enfermidade, é algo grave e ela se desespera, mas começa todo mundo a orar e aquela situação, ela é como um mar que estava em tempestade e Jesus foi e acalmou aquele mar e falou para o mar para se acalmar e mandou o vento se calar e acabou aquela tempestade, e acabou, e aquele desespero que estavam os discípulos naquele barco, todos ficaram calmos e atônitos, um olhando para o outro e falando: quem é esse que fala com o mar, que fala com o vento e eles obedecem? Nossa, olha o poder de Deus. Olha o que diz em Isaías, capítulo 42, versículo 13. O Senhor sairá como homem poderoso, como guerreiro, despertará o seu zelo com forte brado e seu grito de guerra. Triunfará sobre os seus inimigos. Olha, uma pessoa, quando ela faz as coisas que Deus pede, quando ela não vai tomar satisfação com outros, seja em toda e qualquer situação, você ora a Deus, você conversa com Deus, aí o Senhor sai à tua frente, Ele toma a frente das tuas batalhas.
O Senhor sairá como um homem poderoso, como guerreiro despertará o seu zelo. Imagine uma pessoa que Deus ama, aí vem outros e querem mexer com aquela vida que Deus ama. Nossa, não dá para ficar na frente de Deus. Não dá para lutar contra a vontade de Deus, porque quando Deus está defendendo uma causa, aquele que se colocar na frente de Deus, ele é destruído, porque ninguém pode mais do que Deus. Então, acalma o teu coração. Eu não sei qual é o problema de você, meu irmão, minha irmã, que está escutando essa oração, mas a palavra de hoje é que entrega para Deus. Não toma a frente dessa batalha. Ora, espera. Ora, espera. Faz um jejum. Tira algo que você gosta muito de se alimentar. Não precisa passar o dia inteiro com fome, passando mal. Tem pessoas que vai fazer um jejum e elas não podem por causa da sua saúde. Tira algo que você gosta. E se tem uma grande batalha, se tem algo, porque também Jesus falou que tem castas, tem inimigos do mundo espiritual que só saem com jejum e oração. O rei Josafá, ele chamou aquele povo todo, eles se reuniram e fizeram um jejum, e eles oraram e Deus respondeu. Aí, como guerreiro despertará o seu zelo, assim Deus faz. Com forte brado e seu grito de guerra, triunfará sobre os seus inimigos. Ele faz bater em retirada todos os nossos inimigos. Ninguém pode brincar com o poder de Deus. Nem o inimigo das nossas almas, nem pessoas que querem destruir outras vidas, destruir sonhos. Pessoas que às vezes não se conformam que o outro está com uma vida melhor, ou que o outro vai sair de uma situação ruim. Ela recebe a notícia e aquilo amarga o coração dela. Aí ela começa a se juntar com outras pessoas para estilar um veneno contra uma vida. Agora, se essa vida ela tem a intimidade com Deus, ela ora, ela entrega para Deus e não vai discutir com os seus inimigos, não vai dizer, olha, eu soube que você falou isso de mim, agora você vai escutar. Não tem situações que é assim? Não tem situações que você já passou ou você conhece alguém que levantaram um falso contra a sua vida. Aí você fica sabendo de tudo. Aí você vai e ora para Deus e você espera o tempo certo. Não é pedir o mal do outro, porque somos todos filhos e filhas de Deus, mas entrega a situação nas mãos de Deus e deixa que o Senhor sairá como um homem poderoso, como guerreiro, despertará o seu zelo. Ele vai dizer, aqui não vai mexer no meu filho, na minha filha, porque ele me obedece, porque ela me obedece. Bate em retirada todo o mal, aquele mal que mandaram para a tua vida, Deus está tirando agora, em nome do Senhor Jesus. Vamos orar, vamos agradecer, porque Deus, Ele toma todas as nossas batalhas em suas mãos. E o que Ele faz? Ele prepara uma mesa na presença dos nossos inimigos, e a vitória é do povo de Deus. Vitória do povo de Deus, toma posse da vitória. Você está inclusa na vitória do povo de Deus. Vamos orar o Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera a minha alma. Guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda.
Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Amém. Ore comigo, o Pai Nosso. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a sua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Livra-nos da perversidade humana, do homem sanguinário, da perversidade espiritual. Abençoa grandemente as nossas vidas, abençoa grandemente as nossas mesas, que tenha fartura, fartura de alimento, fartura de paz, prosperidade. Protege as nossas vidas, dando-nos livramento de morte. Protege as nossas crianças e os nossos animais, em nome do Senhor Jesus, porque teu é o poder, a honra e a glória, hoje, amanhã e para todo sempre. Amém. Glórias a Deus.